Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor? Assentados mesmo como os irmãos estão, abram, por favor, a sua Bíblia, no segundo livro do profeta Samuel, lá no Antigo Testamento, 2 Samuel, o capítulo 23. Os irmãos sabem que eu tenho um amor muito grande pelo Antigo Testamento. O Antigo Testamento nos traz mensagens profundas, baseadas na vida de pessoas que viveram de acordo com a palavra de Deus, ou que não viveram, de qualquer maneira, de uma maneira ou outra, nós podemos tirar lições importantes desse texto. 2 Samuel, capítulo 23. Nós vamos ler 4 versículos, ou 5, de 8 a 12. 2 Samuel, capítulo 23. Toda terça ou quarta-feira, a equipe ministerial da igreja, a gente chama de equipe de tempo integral, né? Eu, Elisandra, irmã Nadine e o pastor Edgar, nós nos reunimos, às vezes até 2 vezes por semana. E o objetivo principal da reunião é orarmos. Oramos por todos os visitantes, então, ser visitante, deixar o seu nome para oração. Os pastores da igreja, na terça-feira pela manhã, estaremos orando por você, nome por nome. Além disso, na terça também, às 7, que a nossa reunião é 8, 9, às 7 tem um grupo de irmãos orando também. Mas também ali nós planejamos, nós buscamos de Deus direcionamento e unidade para dirigirmos a igreja do Senhor. E normalmente eu faço esse momento devocional, leio a Bíblia. Mas nessa semana, na hora que eu ia trazer o texto que eu ia ler, o Espírito Santo falou assim, pede o povo para ler. Eu perguntei, alguns de vocês têm uma devocional que queira fazer? E a Nadine já estava com o texto aberto já. E ela trouxe essa palavra desse versículo. Então ela já me deu a mensagem de hoje, depois eu dou uns R$10 para ela. Mas aquele texto, irmãos, nesse momento que nós estamos vivendo aqui de nossa igreja, calou no meu coração que eu fiquei meditando nesse texto o resto da semana toda, viu, Nadine? Fiquei meditando a semana toda nesse texto. E senti então o desejo de compartilhar o que Deus tem me dito no coração. Então, alguma coisa eu colei de você, tá? Outra é do Espírito Santo mesmo que deu no meu coração. Então, 2 Samuel, capítulo 23, a partir do verso 8. Se você está com sua Bíblia aberta, dá um glória a Deus bem forte. Diz assim a palavra do Senhor em 2 Samuel 23, a partir do versículo 8. São estes os nomes dos valentes de Davi. Josebe-Basebete, filho de Traquemoni, o principal dos 3. Esse brandiu a sua lança contra 800 homens e os matou de uma só vez. Perceba isso. Um homem brandiu a sua lança contra 800 e os matou de uma só vez. Verso 9. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Auí, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a batalha. E quando os filhos de Israel já se haviam retirado, ele se levantou e atacou os filisteus até lhe cansar a mão e ficar grudada na espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para pegar os despojos. Verso 11. Depois dele vinha Samá, filho de Agé, o Ararita. E quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas, e o povo fugia dos filisteus, Samá pôs-se no meio daquele terreno, e o defendeu, e matou os filisteus. E o Senhor efetuou grande livramento. Deus abençoe a sua palavra. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Dá que possamos, Pai bendito, pela instrumentalidade do Teu Santo Espírito, extrair dela o que ela tem para nós nesta noite. Que, ó Pai, em nome de Jesus, possamos ser impactados pela Tua palavra. É assim que oramos, agradecidos.
Amém. Deixa sua Bíblia aberta nesse texto, não fecha não, que eu queria que você acompanhasse comigo. É a história de 3 homens valentes aqui, com feitos extraordinários. A Bíblia também tem os seus heróis, ou seus super-heróis, dotados de superpoderes, que nos mostram esses 3 personagens e nos desafiam a nós também sermos valentes, sermos corajosos diante da vida. Você se acha uma pessoa valente? Quem é uma pessoa valente? Você é valente, irmã Sônia? Eu acho que você é meio valente, hein? Você é lutadora, em nome de Jesus. Muito bom ter você de volta, tá? Estava lá em Bauru. É Bauru? Como é que chama lá? Ah, Boston? Oh, começa com B, quase igual, né? Desculpa aí. O que é ser valente? Valente. Meu avô tinha um ditado que era assim: é melhor o covarde vivo do que o valente morto. Alguns pensam que essa valentia, né, é aquela valentia responsável da pessoa que compra briga, que sai caçando confusão. Não, esse não é valente. Não é desse tipo de valentia que estamos tratando aqui. A valentia não é aquele sentimento de impulsividade, aquela pessoa que no rompante faz algo, por exemplo, como aquele que está no trânsito e é fechado e de alguma maneira ele é provocado e responde impensadamente, tempestivamente. Não, não é essa valentia. Aliás, isso é uma burrice, né? Também não é a ausência de medo, porque o medo é uma bênção, irmãos. Sabia que o medo é uma bênção? Sabia que tem coisas que nós sentimos, né, que Deus colocou em nós para preservar a nossa vida, e o medo é uma delas? Assim como a dor. Já imaginou se a gente não sentisse dor, como a nossa vida seria terrível? Você sai andando, topa o pé numa pedra, arranca o topo do dedo e sai andando e perdendo sangue e continua, daqui a pouco você morreu. A dor é uma bênção. O medo também. Ser valente, então, como nós pensamos hoje à noite, é ser capaz de enfrentar sem medo as adversidades, é ser capaz de lutar por aquilo que se acredita e ter uma postura decidida diante das incertezas, né? Diante das incertezas. Então seria isso, ser capaz de enfrentar sem medo as adversidades. Isso é a primeira coisa, isso é ser valente. Mas ser também capaz de lutar por aquilo que se acredita e ter uma postura decidida diante das incertezas. É isso que esses 3 exemplos que lemos na palavra de Deus nos ensina. Se não, vejamos, vamos voltar para o texto bíblico de 2 Samuel capítulo 23, o versículo 8. Vou pedir o pessoal da mídia, se eles estão ligados comigo, eu queria que você botasse, ali está vendo? Ali é a versão RA, que é a revista atualizada. Diz assim: são esses os nomes dos valentes de Davi, Josebe e Bassebete. Mas eu queria pedir, quem está lá na mídia agora, Nadine? A Amandinha. Então põe para mim aí, Amanda, esse mesmo versículo, só que na versão da NVI. Ali aparece Josebe e Bassebete, está vendo? Essa é a NVI? Mas a minha aqui não está assim, não. Tem uma tradução, eu pensava que era NVI, diz assim, nem essa, é a NVI mesmo, mas aparece assim: esses são os valentes de Davi. No lugar de José e Bassebete aparece assim, Jabezão. Quem tem essa tradução aí? Que tradução é essa? Que versão é essa? Não é NVI? É NVI, em caso eu olhar NVI. É a NVI. Ok, mas tá aí, conferiu aí. Jabezão, eu gosto desse. Não sei por que razão o tradutor da NVI botou Jabezão. Mas eu gosto do Jabezão. E é mais brasileirado, né? José e Bassebete está muito oriental. Jabezão está mais mineiro. Então nós vamos chamar esse primeiro de Jabezão. E aí já imagina ele um cara grandão, não é um jabezinho qualquer, não, um jabezão, grandão. E olha o que ele fez. Põe no verso 9 para mim, Amanda. Olha o que ele fez. Não é o 8 mesmo.
Deixa eu voltar para a minha Bíblia aqui que vai ser melhor. E olha o que ele fez. Ele brandiu a sua lança contra 800 homens e os matou numa batalha só. Que espetáculo de guerreiro é esse? Ele com uma lança na mão, ele luta contra 800 e ele consegue ser vitorioso. Então você tem hoje à noite o desafio de ser valente, de ser corajoso, não é? E Davi, o rei, era uma pessoa assim, e quando nós somos valentes, de sermos determinados, nos sentimos realmente, sermos capazes de enfrentar os nossos medos, sermos capazes de enfrentar nossas adversidades, e temos uma postura decidida diante das incertezas, nós então atraímos pessoas também com essas qualidades para estar conosco. Quando nós somos valentes, nós somos seguidos também por valentes. E esses três, o Jabezão, o Eleazar e o Samar, ou Chamar, depende da sua tradução, eram pessoas valentes, destemidas, que realmente enfrentavam as dificuldades com toda a sua intrepidez. O primeiro deles, esse é o Jabezão. Ele era um valente destemido, um camarada que não tinha medo, um camarada que, como nós dissemos então, era uma pessoa que enfrentava os seus medos. A Bíblia diz que ele brandiu a sua lança, diz a tradução da Revista Atualizada, ele brandiu a sua lança, ele não se omitiu, era 1 contra 800, mas ele pegou a sua lança e ele confiou nela e ele usou de uma maneira extraordinária. Agora, nós não podemos pensar que esse homem, o Josebe Bassebete, para os íntimos aqui é o Jabezão, ele fez isso do nada. Certamente ele treinou muito. Certamente ele investiu muito tempo em treinamento para ter essa habilidade de lutar e de conseguir essa vitória maravilhosa. Muitas das vezes, irmãos, o que nos faz ter habilidade para lutar, ou capacidade de lutar, não são os dias fáceis, mas são os dias difíceis que nos tornam hábeis. São as adversidades que nos tornam realmente capazes de enfrentar os nossos próprios medos. Esses homens, se você olhar lá no livro de 1 Samuel, capítulo 22, 2, porque aí em 2 Samuel está só contando o que aconteceu lá em 1 Samuel, no início do ministério de Davi, porque aqui Davi já está morrendo. São as últimas palavras de Davi nesse capítulo. Mas lá no 1 Samuel, nós encontramos dizendo que esses homens, eles foram homens indesejados da sociedade, pessoas que foram banidas do convívio social, e por isso eles eram aqueles homens que ninguém queria por perto, homens endividados, em aperto, amargurados, e eles foram então, eles se juntaram a Davi, que também tinha sido apartado, tinha sido deixado de lado, e foram morar num lugar chamado Caverna de Adulão. Eles foram para lá porque eram os enjeitados da sociedade, aqueles que não tinham jeito, aqueles que ninguém queria por perto. Eles enfrentaram certamente muitas críticas, eles enfrentaram certamente muitas pessoas que eram contra eles, e foram certamente nessas adversidades, enfrentando os seus inimigos, é que o nosso amigo Jabezão, ele brandiu a sua lança, ele treinava lá sozinho, ele realmente gastava tempo para desenvolver as suas habilidades, ao ponto de lutar uma só vez com 800 homens, com uma lança e vencer. Isso nos ensina então sobre a capacidade que nós precisamos ter de enfrentar críticas, de enfrentar nosso próprio medo. E nós atraímos para nós pessoas que também estão na mesma situação. Conversava ontem à noite com o pastor Tarcísio Guimarães, que é o pastor da Igreja Batista do Barro Preto hoje, né? Era da primeira igreja de Vinópolis. E eles estão lá, na verdade eu pedi a ele autorização para botar um artigo dele no boletim, e ele estava compartilhando com ele sobre o nosso desafio do terreno.
Ele disse, interessante porque aqui também nós estamos no desafio. Eles estão no desafio para comprar o terreno do lado da igreja de Barro Preto, que é uma região nobilíssima ali de Belo Horizonte, né? Também num valor muito alto, mais que o dobro do nosso. E dia 11, parece, ele vai levar para a igreja. Eu falei, vamos estar orando. Estou junto, vamos orar por isso, tá, irmãos? Nossa igreja com a irmã. Vejam como que quando nós estamos na batalha, Deus, eu não sabia nada disso, nos aproxima de pessoas que também estão no mesmo propósito, para a gente saber que nós não estamos sozinhos. Como Elias, que achava que estava sozinho na batalha, e o Senhor disse para ele, você não está sozinho, não, tem mais 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal. Nós não estamos sozinhos. Mas quando nós começamos a caminhar pela fé, o Senhor coloca ao nosso lado também pessoas que estão caminhando pela fé, para que nos deem força e para que nós também possamos impactá-los e realmente caminhar junto com eles em jornadas nas quais nós seremos, em nome do Senhor Jesus, vencedores. Um valente atrai outro valente. Um corajoso atrai corajosos para si, assim como Davi atraía esses homens. Homens improváveis. E Deus usa assim os improváveis. Aqueles por quem ninguém dava nada. O próprio Davi era um improvável. Os irmãos conhecem a história, quando o profeta Samuel foi à casa dele, todos os filhos de Jessé foram colocados diante do profeta, menos ele. Muito embora Samuel olhasse para Eliabe, o filho de Jessé, irmão de Davi, pelo seu porte, pela sua característica, e já quisesse ungí-lo, o Senhor falou, não é esse, eu tenho rejeitado esse. E Samuel até perguntou, mas acabaram-se os nossos? Cadê? Não tem mais? Ah, Jessé se lembrou, tinha o mais novo, o caçula, o improvável, o que não ia dar em nada. Traz ele aqui. Entra um menino franzino, talvez com calça curta, com o seu estilingue na mão. E quando ele entra, aquele menino franzino, improvável, e Samuel olha para ele e o Espírito Santo diz, é esse, pode ungir. É esse. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Porque o homem olha para o que é aparente. Mas o Senhor olha para o coração. São assim os valentes de Deus. Valente destemido, Jabezão, era aquele que identificava também os seus inimigos. Irmãos, se quisermos sermos valentes, e se quisermos de fato sermos vitoriosos, precisamos identificar quem é o nosso real inimigo. E nós temos um inimigo só, chama-se Satanás, a antiga serpente, o enganador, o adversário das nossas almas. Nós só temos esse inimigo. Não tem mais nenhum. O apóstolo Paulo escreve e diz, nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. Não é contra seres humanos a nossa luta, mas é contra os principados, contra as potestades, contra os poderes do mal que atuam nesse mundo tenebroso. Esses são nossos verdadeiros inimigos. Certamente aqueles homens recebiam muitas críticas. E às vezes nós também como líderes, não é? Recebemos críticas. Um líder que não recebe críticas, duas coisas. Ou ele não é líder, ou ele está no caminho errado. Porque se você for um líder e estiver no caminho certo, prepara que as críticas vêm. Lembro quando menino, a gente na época de manga, saía para pegar manga no lote dos outros. Já pedi perdão sobre isso, então eu e Deus já acertamos essa parte aí. E as melhores mangas estão sempre no último galho, não sei porquê. A gente não alcançava. Tinha que ser na base da pedrada. Na pedrada. E derrubava e pegava. Dia desses, lá na Cristolândia, eu fui lá com a MCM, ano passado nós fizemos isso um pouco lá, né, irmão Rosante? Pegando manga lá da Cristolândia. Aliás, era do vizinho aquelas mangas, hein? Então nós já pecamos, se pedir perdão de novo. Só recebe pedrada a árvore que dá fruto.
Prepara que lá vem a pedrada. Prepara que lá vem a crítica. Mas líderes, aí os nossos líderes de PGM, de ministérios. Líder não responde crítica, aprende isso. E às vezes as críticas nos machucam, nos magoam, e a gente fica, por quê? Líder lidera. Não responde crítica. Imagina se os grandes homens e mulheres da Bíblia fossem gastar tempo respondendo crítica. Moisés no deserto. Não ia levar o povo a canto nenhum. Davi e tantos outros. Mas é preciso lutar com a arma certa. Ele tinha uma lança. Nós temos 3. Você tem 3 lanças que você precisa brandir, ela bem brandida, que os inimigos vão correr. A primeira delas é a oração. É a oração. Fiquei muito feliz quando aí falou aqui que a nossa primeira arma é essa mesmo. Você não tinha combinado com você, mas oração, irmãos, oração. Esse negócio desse terreno, nós vamos falar muito sobre isso, mas a mensagem ela é abrangente. Imagina os irmãos, o senhor que morava aí com a sua família, morou aí mais de 30, 40 anos, mais. E ele deixou com os filhos a seguinte palavra: quando eu morrer e for vender o terreno, eu quero que vocês vendam para a igreja. E eles chegaram aqui com essa palavra, representando os irmãos: é para vender para vocês, meu pai que falou. Eu falei, então tá, ué. Então ele já tinha esse problema. É quase que era a gente que tinha que dar o preço, porque eu tinha que vender para nós. Veja como Deus faz. Isso há 40 anos atrás e nós não sabíamos disso. Estamos aqui do lado e não sabíamos. E aí vieram os outros problemas. Tem 1 ano que a gente está conversando com esse povo, né? E os irmãos é coisa de irmão. Sabe como é que é o negócio de irmão, né? Aquele negócio de herança, aquela confusão. Por fim, tinha um inquilino que não queria sair, aquela confusão. Deus, em nome de Jesus, não temos nada com isso, mas Deus chamou o inquilino para a presença dele, glória a Deus, e não tem nada com isso, nós só oramos. Bem, e era um servo de Deus, então está na presença de Deus mesmo, que era um servo de Deus, entendeu? Então, irmãos aí, povo diácono aí, estou orando por vocês também. Fica esperto. Brincadeira, irmãos, em nome de Jesus. Mas, enfim, até que a própria, 1 ano depois, já tinha até desistido do negócio, veio e falou: olha, não tem mais empecilho nenhum. A gente tinha dado um valor, nós falamos, agora nós podemos dar menos ainda, nós não vamos aumentar, não. Por fim, agora, mesmo depois da Assembleia, os irmãos não sabem disso, mas nós levamos o valor, e eles acharam que era um valor, nós mandamos outro valor. Sei que tinha uma diferença de 100 mil, que eles falaram, não, mas era X, era Y, não era 2 milhões, era não sei quanto. Mas não, agora não, depois que a Assembleia já aceitou, unanimidade. Meu pai mandou vender para vocês mesmo, então vamos assinar esse negócio. Você só não pode deixar eu ser preso. Resta tudo bem. Veja como é que Deus, Ele vai fazendo as coisas. Isso acontece na sua vida. Estou falando de igreja, mas isso acontece na sua vida. É assim que Deus age. É assim que o Senhor mostra o cuidado dEle para conosco. Mas nós precisamos usar as armas certas. E a primeira delas é a oração. Nada ocorre se não for oração, irmãos. Ou nós estamos vivendo no extraordinário de Deus, ou a igreja não passa de um clube de gente que vai todo domingo, depois vai para casa, vive do jeito que quiser, para voltar para rezar no outro fim de semana. Nós somos igreja 24/7/30, não sei quanto, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês, 12 meses, e aí a minha matemática já deu, porque eu sou de humanos. Nós somos igreja o tempo todo, vivendo pela fé o tempo todo. É assim que funciona. Uma lança que você tem que pegar é a oração. Pastor, meu marido isso, minha mulher aqui, blá, 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 blá. Você está lutando com a arma certa? Luta com a arma certa.
oração. São 3. Oração, jejum e palavra de Deus. Não mudou. Não mudou. É lá no seu particular, no seu quarto de escuta, que você vai usar a arma tríplice, de 3 calibres. Isso vale para qualquer área da sua vida, para a família, para o trabalho, para a igreja. Ele brandiu a sua lança. Ele fez o que precisava fazer. A nossa arma espiritual e a determinação do Jabezão mostra que nós podemos fazer quando estamos debaixo do poder de Deus. Mas às vezes nós mesmos não cremos. Lembra do episódio de Atos? Quando o apóstolo Pedro estava para ser libertado da prisão e a igreja fazia oração. Então, Pedro foi liberto e chega na casa onde eles estavam reunidos orando. Bate na porta, vem uma menina. Ao Pedro, eu sou o Pedro. Era de madrugada. Eles estavam orando pela libertação de Pedro. Eu sou o Pedro. A menina volta lá dentro e fala, não podia orar aqui um pouquinho? Que o Pedro está batendo na porta lá. Aí um abre o olho assim, né? Fala, não deve ser ele, não deve ser o anjo dele que está preso. Vamos continuar orando. Senhor, liberta o Pedro da prisão, Senhor, em nome de Jesus. Gente, abre, eu estou aqui do lado de fora de madrugada. O anjo me tirou da cadeia, mas vazou aqui, eu estou sozinho aqui na rua. A menina volta lá, o Pedro está chamando lá. Mas será que é ele? Mas não é possível, ele está preso. Vamos continuar orando. Aí alguém escuta ele batendo, fala, vamos lá ver o que é aquilo. Chega lá, quem é? Eles já estavam orando por algo que Deus já tinha dado. Precisamos orar, mas ter discernimento espiritual. Porque para Deus é mais fácil abrir a porta da cadeia do que da igreja. Porque a da cadeia e das prisões que prendem as pessoas no mundo espiritual, Ele abre. Mas da igreja, Ele não arromba a porta. Ele fala, eu estou na porta e bato, como ele disse a igreja da Odisseia. Se alguém aí ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Esse texto é para uma igreja. Se alguém ouvir. Me lembro de uma história que eu ouvi certa vez, de uma igreja evangélica, que tinha em frente a ela um centro espírita. E aqueles irmãos, então, e nós não devemos fazer isso, tá, irmãos? Estou contando a história do jeito que eu ouvi. Mas não devem fazer isso. Intolerância religiosa. Mas aqueles irmãos começaram a orar para Deus fechar o centro espírita. Bem, como batistas, nós sempre defendemos a liberdade de culto. Todos têm o direito de cultuar onde quiserem. Nós defendemos isso porque, se nós quisermos que uma outra religião, seja ela qual for, seja fechada, amanhã pode ser a nossa. Então, não concordo com isso, só deixando isso bem claro. Mas a história é essa. Aqueles irmãos, então, oraram para o centro espírita fechar. E um belo dia, teve uma tempestade muito forte. Deu um raio, arrebentou lá o centro espírita, estragou lá algumas coisas. E eles ficaram em situação difícil. Sabe o que os irmãos lá do centro espírita fizeram? Foram para a justiça. Processaram a igreja, porque a igreja orou e a igreja era responsável pelo estrago que fizeram. O que aconteceu? Chegou diante do juiz, os representantes da igreja chegaram lá e disseram, não, mas nós não temos nada a ver com isso. Aí. Isso é um negócio da natureza. Como é que nós vamos controlar as intempéries da natureza? Não, juiz. E o juiz então disse, eu fico impressionado. Porque os espíritos que vocês estão combatendo, creram que foi Deus de vocês que fez isso. Mas vocês mesmos não creem. Vocês oraram por uma coisa, mas vocês mesmos não acreditavam naquilo que oraram. Quantas vezes nós fazemos isso também? Às vezes orações
que simplesmente não tem poder nenhum no mundo espiritual, não faz nada extraordinário, não tem nada para contar, às vezes lá no PGM, no pequeno grupo, fala a benção aí que Deus fez essa semana. Essa semana não deu para saber nada, não. Trabalhei. Fala uma fruta aí que a sua semana, é um limão bem azedo. A gente só vê o lado negativo das coisas. O povo parece estar desanimando de tudo. Mas o próximo valente, o Eleazar, eles vêm nos dizer que nós temos que ser persistentes. Olha o que a Bíblia diz, versículo 9, versículo 10. Diz assim: Eleazar, quando os filisteus chegaram e desafiaram, os filhos de Israel se retiraram, o povo vazou. Verso 10. Mas ele se levantou, atacou os filisteus, até a mão cansar e ficar grudada na espada. Naquele dia o Senhor deu grande livramento. O Eleazar tinha uma espada. Chegou os inimigos, ele lutou tanto, coloca o verso 10 aí para mim, verso 10. Ele lutou tanto que a mão dele ficou pegada na espada, diz a outra tradução. Ficou agarrado, como se ele tivesse tido uma cãibra, que no final da luta ele sequer conseguia abrir a mão. Isso chama persistência. Eleazar nos ensina sobre a persistência, sobre renovar a paixão. Ele desafiou, todo mundo fugiu, mas o Eleazar ficou em pé e disse: aqui não. Eu vou defender o meu território. Desafiou os filisteus. Ele era persistente, não era desanimado. Ele persiste até ter cãibra. Hoje em dia as pessoas estão desanimando de tudo. É mais fácil desanimar. Mas a história não é escrita por quem desanima. A história é escrita por quem luta, persiste e vence. No futuro vão escrever a história da nossa época. Vai ter outro livro, O Florescer da Figueira. 2, 3, 4. O que vão escrever a nosso respeito? O que vão dizer sobre nós? Precisa ter persistência. A espada está pesada, não larga. Oh, meu casamento está muito difícil. Levanta essa espada, meu filho. Aprendi muitas coisas naquele retiro de casais. Uma delas foi essa. Você escolhe a sua esposa e o seu marido. Amém? Muito embora o preletor lá era presbiteriano. Eles acreditam que a gente é predestinado. Mas eu acho que para o casamento eles acreditam no livre-arbítrio, né? Você escolhe sua esposa e seu marido. Quem lembra o resto? E depois, você ama a sua escolha. Você escolhe, depois você ama a sua escolha. Cutuca o marido e fala assim para ele: tomou, meu filho? Agora tem jeito, mas não. Tem jeito, mas não. Ama a sua escolha. Quer que a escolha pode dar também um ajeitado, uma pomada no cabelo, né? Fica mais fácil para a gente amar, né? Seja persistente. Você é desistente, você é um fracassado, mas você precisa ser persistente. E o último, o terceiro valente é o Samar. Ele nos ensina sobre como nós devemos defender. Estamos num tempo em que as pessoas não querem defender nada, tudo é relativo. A pessoa fala mal até da igreja. Os próprios crentes falam mal da igreja. As esposas falam mal dos maridos no salão. Isso é outra coisa que eu aprendi também, que eu não sabia. Que essa senhora está falando mal de mim no salão. O pastor lá falou. Não, mas eu acredito nele. Olha, ele falou lá um trem meio polêmico, né? Que os maridos não falam mal das esposas, não. Só falam de futebol, não sei de quê. Mas as esposas falam. Então, vocês resolvem aí depois. Fala mal da igreja. Reúne o PGM, depois vamos falar mal da igreja? Vamos falar mal.
Mas uma palavra me marcou profundamente lá, irmão, eu já estou encerrando. Pastor Alexandro, homem de Deus, junto com a Juliana, que bênção. Vou trazer eles aqui para vocês verem. Se vocês fossem batistas, nós até trazíamos para cá de vez, né? Eu ia sentar e só escutar eles. Ninguém é perfeito. Ele diz o seguinte... Brincadeira, irmão, brincadeira. Ele diz assim: o homem não sangra naturalmente. Pega aí, pega o código aí, irmão, em nome de Jesus, código espiritual, viu? Euses, guarda essa aí, você que não foi lá. Só porque não foi na Bahia, você não quis ir. O homem não sangra naturalmente. Claro. Mas ele sangra quando ele ama com um amor sacrificial a sua esposa. Pegou o código aí? Ciro, pegou aí? O amor do homem para a mulher é sacrificial. O Samar nos ensina isso, o sacrifício. Né? Todos fugiram, menos ele, diz aí o texto. Todo mundo fugiu. A plantação de lentilha ficou lá. O inimigo vinha e destruía a plantação toda para os israelitas não ter o que comer. Os israelitas tudo fugiram. Mas a Bíblia diz que o Samar se pôs no meio do terreno e o defendeu. E matou os filisteus. Falou, aqui não, violão. Quem tasca eu vi primeiro é meu. Sai daqui, filisteu. Até rimou. Vem que eu vou com a minha lança também. Samar nos fala da defesa. Defesa da fé. Defesa da palavra de Deus. Defesa da família. Defesa da igreja. Defesa das coisas do reino. Nós temos que decidir de que lado nós estamos. Defenda o casamento, defenda a sua família. Temos hoje muitos casamentos que parecem ser casinha de brinquedo. Muitas pessoas que casam parecem que estão brincando de casinha. Não der certo, nós vamos embora, nós separa. Lá na casa do meu papai tem o meu quartinho lá. Irmãos, você que é sogro, sogra, acaba com esse quarto dessa filha, sua desse filho, seu na sua casa. A Bíblia diz, deixará seu pai, sua mãe, é deixar. Ele casou, tchau. Vem comer macarrão domingo e tchau. Meu quarto, que seu quarto? Seu quarto é com seu marido, com sua esposa lá. Ah, tem um ursinho de pelúcia. Assassina ele. Agora você é visita, minha filha. Você dorme no sofá, no colchão da sala, qualquer lugar. Transforma aquilo no escritório. Muitos homens hoje estão querendo viver como menino. Como menino. Menino grande com seus brinquedinhos. Sabe, o grande problema, eu estava lendo outro dia, muitos homens que não querem crescer estão ainda nos jogos, nos games. Como assim? Pode ter o seu lazer. Mas já ouvi falar de pessoas que ficam madrugada jogando jogo. Marido, casado, pai de família. Vai tomar vergonha nessa cara sua. Você é chamado para ser um guerreiro, não um menino mimado, para ter seus brinquedinhos, para ser exemplo para filhos e filhas. Meu sobrinho e minha esposa me contavam essa história, meu sobrinho de Belo Horizonte, a vovó dele, minha cunhada, foi estar com ele. Ele disse, vovó, eu estou com medo de um personagem lá do jogo, não sei que jogo que é também, mas ele estava com medo e não estava dormindo à noite. Roblox parece o nome do jogo. Talvez você não saiba, mas seus filhos, crianças, tudo sabe, tá? Talvez você não saiba o que é isso, mas é porque você deixa ele no celular e nem sabe o que ele está vendo, mas ele está vendo esses demônios tudo lá. E o menino estava com medo. Aí ontem, ela compartilhou isso lá com as nossas crianças no retiro.
Se eu falar alguma coisa errada, você me corrige. As crianças foram levantando um por um. Eu jogo esse jogo, eu também estou com medo. E o bicho tal do Roblox, irmão, é Roblox que chama, sei lá o quê, Obungo, Obundo, não tem decente desse aí. O bicho, um satanás chupando manga. Um olho desse tamanho assim, parecendo um Robocop. Até eu fiquei com medo. E seu filho está vendo isso, você está achando a beleza quando ele está no quarto. A hora que ele estiver vendo Satanás lá, vulto, chama o pastor para ir lá. Eu acho que nós estamos mudando muito, irmãos, as coisas. Nós estamos vendo muitos secularistas. Tem um fato que tem acontecido em Valadares, pastor, meu querido pastor João Penseu, meu mestre. Eu não sei se é só aqui, se é por causa da pandemia, mas pastor não pode visitar recém-nascido mais, aqui não pode. E em Belo Horizonte eu visitava na maternidade, antes da mãe sair, no dia que nasceu, para orar. E todo mundo ficava feliz. Não pode apresentar a criança antes dela tomar todas as vacinas possíveis. Porque o médico falou. Mas se o menino nascer com alguma doença e estiver no CTI, quem vai lá é o pastor que tem que ir lá. Eu não estou entendendo o que está acontecendo com os crentes. A ciência é importante, e ninguém está falando que não é para tomar vacina, e nem expor uma criança recém-nascida a um grupo enorme de pessoas. Não é isso que eu estou dizendo. Mas ou nós cremos em Deus, ou não cremos. Não tem meio termo. Ou esse ato, por exemplo, de consagrar uma criança aqui na frente, isso tem um poder espiritual. Ou então é só um rito. E se for só um rito, não precisa me chamar, não. Eu não participo de teatro. Ou há um poder da imposição de mãos da igreja, um poder espiritual sobre uma criança? Ou quando ele tiver com um problema espiritual na sua casa, você chama o médico para dar vacina nele. Quem sabe uma vacina lá do médico tira um satanás de dentro de casa? É preciso defendermos a família espiritualmente. Ou nós cremos no poder da oração. Ou nós cremos nas coisas espirituais. Ou participamos de um clube chamado igreja, onde nós vamos seguir todas as regras sociais. E vamos deixar Deus em segundo lugar, do lado de fora. Agora, se nós tirarmos Deus da família, nós tiramos tudo. Porque na hora que a ciência não der conta, e ela não dá conta de muitas coisas, e graças a Deus que dá conta de muitas outras também, glória a Deus pela ciência. Mas então, nós estamos nos enganando a nós mesmos. Mas nós cremos no poder da oração, no poder da consagração de uma criança no altar do Senhor, da imposição de mãos da igreja. É a igreja que o Senhor deu autoridade para pisar escorpião e serpente e ser vitoriosa. É a igreja. É a igreja que o Senhor deu poder para abençoar. Os filhos. Defenda a sua família. Saiba o que seu filho adolescente está vendo. Acompanhe com ele. Ora com ele. Ora por ele. Ora nele. As suas crianças estão expostas, elas não têm anteparo, elas não têm poder de crítica, elas não têm condição de se defenderem. Você que é pai e mãe precisa defender. Você que é avô e avó precisa defender. Há um mal orquestrado no mundo para destruir a igreja, a família, a sociedade. Mas nós somos luz do mundo. Nós precisamos nos colocar no campo de lentilha e dizer: aqui não, aqui é o Senhor. Baixe sua cabeça em nome de Jesus, que eu quero orar por você. Se você quer tomar uma posição hoje,
sobre qualquer coisa na sua vida. Eu quero pedir para você ficar em pé, que eu quero orar por você, pela sua família. Quero colocar as nossas vidas diante do Senhor. Irmãos, nós precisamos ser valentes no Senhor. Não basta ser religioso, não. Precisamos ser valentes no Senhor. E saber que há poder na oração. E saber que há poder quando nós usamos as armas espirituais para destruir tronos de potestades, para destruir poderes malignos que rondam a nossa casa, rondam essa sociedade, esse mundo corrompido e perverso, dentre os quais o apóstolo Paulo diz que nós devemos brilhar como luzes no mundo. É tempo de nos levantarmos pelas nossas famílias, no nome do Senhor Jesus.